A paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos e irmãs, aqui do canal Vida com Fé, sou o pastor Thiago Pereira e nessa ocasião quero conversar com vocês a respeito do momento que estamos atravessando, a respeito de uma palavra, a respeito da sua vida, da minha vida, da nossa vida, do nosso contexto. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O fato é que todos nós, sem exceção, seja ele religioso ou não, tenha fé ou não, negro, branco, brasileiro, japonês, alto, baixo, todos nós passamos por momentos de tristeza, isso é fato. A ponto de, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, nós encontramos o menor versículo da Bíblia Sagrada, que diz: Jesus chorou. Jesus passou por momentos de tristeza, de aflição, de angústia. Mas a questão é o que fazer com a tristeza? Como reagir diante da tristeza? Como atravessar o período da tristeza e o que fazer pós esse período de tristeza? Como utilizar a tristeza ao seu favor, ao nosso favor? É disso que nós vamos falar. Fique comigo, amém? Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e fique comigo por alguns minutos, que você vai entender que Deus tem algo para fazer na sua vida através dessa tristeza que você está atravessando, ou algo que você já tem atravessado, mas até o presente momento você não usou a tristeza que você atravessou, o trauma, a frustração, a dor, a luta, para produzir algo maior, excelente na sua vida, amém? Então nós vamos ler agora a palavra que está no livro de Neemias. Aqui a palavra de Deus, livro de Neemias, capítulo de número 2, versículos 17 e 18, amém? Neemias, capítulo 2, versículos 17 e 18. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedificamos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, vergonha. Então lhes declarei como a mão do Senhor meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amados, Jerusalém é o centro da terra. Jerusalém é a cidade de Deus, é o lugar que Deus escolheu para fazer ali o seu santuário, um lugar de culto. E Jerusalém, conhecida pela sua imponência, exuberância, a beleza do seu templo, o poderio de Deus se manifestava em Jerusalém. Os muros de Jerusalém era uma proteção intransponível. Deus
estava em Jerusalém, se manifestava em Jerusalém. Os cultos de Jerusalém eram os melhores cultos. Não havia outro lugar aonde se sentia a presença de Deus, aonde se via a manifestação da glória de Deus, como em Jerusalém, aonde estava o templo que fora construído por Salomão, uma exuberância incrível, um templo revestido de ouro, aonde, quando na inauguração do templo, que Salomão faz uma oração a Deus, a glória de Deus se manifestou como fogo, a ponto de os sacerdotes não conseguirem ficar de pé em Jerusalém. Jerusalém é o lugar aonde a glória de Deus se manifestava. Era um privilégio estar em Jerusalém. Era uma honra, era um pedaço do céu na terra, Jerusalém. Quando nós falamos da expressão céu na terra, Jerusalém era este lugar. Mas dado a uma desobediência do povo de Deus, o povo chamado, o povo escolhido, Deus permite agora que a Babilônia, através da vida de Nabucodonosor, entra em Jerusalém, saqueia Jerusalém em 3 tomadas. Nabucodonosor vem 3 vezes com ímpeto contra Jerusalém. Na primeira vez leva os seus príncipes, levam os homens sábios, inteligentes, os homens da família real, dentre eles Daniel. E agora, depois da sua 3ª investida contra Jerusalém, os muros são destruídos, os portões de Jerusalém são queimados a fogo, o templo, aonde a glória de Deus se manifestava, estava destruído. Agora, a cidade que outrora foi uma referência de poder, de força, de provisão, da glória de Deus, está desolada, destruída, envergonhada. O que era motivo de orgulho, o que era motivo de louvores, agora tornou-se vergonha, agora tornou-se o lugar aonde ninguém quer estar. Agora o que sobrou em Jerusalém foram ruínas, destroços. Os pobres ficaram em Jerusalém. Algumas poucas famílias ficaram em Jerusalém. E agora há um desafio, é lidar com as ruínas, é lidar com a tristeza, é lidar com aquilo que outrora foi muito bom, muito bonito, muito proveitoso, e passar por essa fase e tirar dessa fase um proveito, uma lição. Quando um irmão de Neemias, chamado Hanani, vai até o lugar onde Neemias está, e Neemias está cativo, ele é copeiro de um rei. Neemias pergunta: como estão os nossos pais? Como estão o nosso povo? Como está a nossa cidade? Lá em Neemias, capítulo 1, versículo 2, está escrito: veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, meus irmãos, se conhecia o poder de uma cidade pelo seu muro. Se conhecia ou reconhecia a importância daquela cidade
pelos seus muros. Quanto maior e mais importante a cidade, mais forte eram os seus muros. Quando se via ao longe grandes muros, se entendia que por trás daqueles muros, riquezas, valores, famílias importantes, coisas que realmente valiam a pena estavam por trás daqueles muros. E agora a notícia é: os muros de Jerusalém estão fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4: E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias disse: quando ouvi essas palavras, eu me assentei. Ele perdeu as forças. Talvez você esteja atravessando um momento da sua vida que você chegou a perder as forças. Não tem forças. Como Neemias disse: eu me assentei e chorei. Eu perdi completamente as minhas forças. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei triste, eu fiquei angustiado. Eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer. Então eu me assentei e chorei. Foi um baque. Sabe quando você espera, você tem esperança de ouvir algo bom, e a notícia que você tem é que aquilo piorou? Então as suas esperanças, elas vão embora. Você perde as suas forças. Você se assenta e chora porque não tem o que fazer. Neemias ficou dessa forma. Ele se sentiu desta forma. Agora, o interessante é que ele se entristeceu tanto e ele disse: eu estive chorando, eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira coisa que nós precisamos fazer no nosso momento de tristeza é chorar, mas também orar a Deus. Mostrar para Deus o que estamos verdadeiramente sentindo. Mostrar para Deus o que verdadeiramente está se passando no nosso interior. Se você por muito tempo tentar esconder de si mesmo e de Deus a sua tristeza, logo você entrará em conflitos emocionais e uma hora essa tristeza virá à tona. E virá à tona no momento no qual ela deveria ter sido vencida, superada, e você já deveria estar à frente e fazendo outras coisas. Mas essa mesma tristeza virá à tona para te abater. Então, viva o momento da sua tristeza com sabedoria, orando a Deus. Ore a Deus. Se você não tiver forças, chore. Se você não tiver forças, deixe as suas lágrimas falarem por você. Não há expressão mais sincera, não há expressão mais verdadeira, não há expressão mais legítima de oração a Deus do que uma lágrima. Então, quando você não puder orar, chore. Já dizia o salmista: aqueles que levam a sua preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida com alegria, carregando consigo seus molhos. Então, às vezes, não tem como falar ou expressar palavras bonitas e bem colocadas, mas você pode chorar diante de Deus. Você pode chorar diante do altar e Deus não rejeitará o seu choro, as suas lágrimas, a sua oração. Porém, depois de chorar, depois de viver o seu momento de tristeza, depois de viver a sua decepção, a sua frustração, a sua angústia, afinal, tem coisas que não são fáceis de olhar, de receber, de ouvir.
Existem notícias que não são boas, não são agradáveis, elas tiram, elas abalam a nossa estrutura, como a perca de alguém querido, um ente querido, como uma separação, como um problema na família, como um problema com o filho, como situações que você não tem como resolver, e é normal que elas te entristeçam. Mas o que não é normal é você ficar preso, você ser vítima da situação, você estar aprisionado a uma situação de tristeza, você não sair da situação que um dia te causou lamento, pranto, dor, gemido e tristeza na sua alma. Neemias passou por essa situação. Neemias era um homem sujeito a intempéries, a picos emocionais como eu e você. Então ele chorou. Mas ele não só chorou, ele orou a Deus. Passado algum tempo, Neemias não deixa de exercer o seu ofício. Neemias não deixa de trabalhar. Neemias não deixa de fazer aquilo que ele precisava fazer. O seu momento de tristeza pode te parar por um tempo, mas não pode te impedir de fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que foi confiado a você fazer. Homem, mulher, pai, mãe, empregado, empregada, chefe, patrão, você que tem funções, você que te delegaram funções, você que trabalha, você que precisa lutar, correr, vencer, batalhar. Você não pode deixar que a tristeza te impeça de executar aquilo que você precisa executar e outra pessoa não vai fazer, você precisa fazer. E Neemias, ele vai executar o seu serviço diante do rei. Ele era copeiro. Antes de o rei comer ou ingerir algum alimento ou bebida, primeiro quem levava até ele era Neemias. E Neemias precisava degustar, experimentar, para garantir ao rei que aquele alimento não lhe causaria nenhum dano. Ouça, há alguém dependendo de você para continuar vivendo. Há alguém dependendo do seu exercício cotidiano para continuar vivendo. Você não tem o direito de parar. Você não tem o direito de se trancar num quarto e desistir da vida. Você não tem direito de se isolar e deixar que pessoas que dependem de você morram por conta da sua tristeza. Você não tem esse direito. Há alguém dependendo de você para continuar vivendo. Então se levante. Então, ainda que você esteja triste, se posiciona, não saia da sua posição, se levanta, lave o seu rosto, vista a sua roupa e vai fazer aquilo que você precisa fazer, porque existe alguém esperando por você, existe alguém colocando expectativas em você, existe alguém querendo, aleluia, ver uma ação sua, vendo uma reação sua, alguém que conta com você para continuar vivendo. Existem pessoas que estão acima de você, mas contam com você para que elas continuem exercendo o seu ofício, contam com você. Então você não tem o direito de parar. Você não tem o direito de abandonar, desistir. Você precisa continuar. Alguém depende de você. Neemias não parou. Neemias não deitou em uma cama e pediu a morte. Depois do seu momento de tristeza, Neemias continuou. Neemias projetou. Faça projetos. Projete coisas para o seu futuro que vão te tirar da vergonha que você está hoje. Projete coisas para o dia de amanhã. Determine. Tenha objetivos.
Tire da tristeza a motivação para fazer coisas excelentes que vão mudar essa situação que você se encontra hoje. Neemias, ele tinha um projeto no seu coração. Neemias, ele projetou. E quando o rei percebe que Neemias está triste, Neemias, ele faz uma oração rápida a Deus e fala ao rei: como eu não estaria triste vendo a cidade onde os meus pais foram enterrados destruída? E naquele momento, o rei ele é comovido pelas atitudes, ações e palavras de Neemias. E ele permite e delibera com que Neemias vá para a cidade dos seus pais, do sepulcro dos seus pais, reconstruir a cidade. E ele dá provisão, dá as cartas, ele dá tudo o que Neemias precisa para ir colocar em prática o seu projeto. Neemias vai para Jerusalém com alguns homens. Ele começa a andar as cidades e ele não fala nada. Ele oculta para aqueles homens aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E depois de um tempo, Neemias, ele revela. Ele mostra. E olha o que ele diz, nós lemos. Então lhes disse: bem vedes, vós, a miséria em que estamos. É necessário reconhecer a dificuldade, a miséria, o problema. Há um problema, não faça vista grossa. Há uma crise emocional, espiritual, financeira, na saúde, conjugal, familiar, problemas com filhos, problemas na casa, problemas na empresa, problemas no trabalho. Não faça vista grossa. Primeira coisa, reconheça, faça um diagnóstico do problema, avalie o problema. Olha o que Neemias fala: vocês estão vendo a miséria? Vocês notaram? Vocês perceberam que situação caótica? Vocês perceberam que situação terrível? Vocês perceberam quão grande problema está diante de nós? Que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois. Ele chama pessoas, ouça. Vinde, pois, você não conseguirá reconstruir aquilo que está destruído sozinho. Você precisa de alguém. Então a primeira coisa que você precisa enterrar é o orgulho. A primeira coisa que você precisa enterrar é o orgulho. E esse pensamento de que você não precisa de ninguém para colocar em ordem aquilo que foi destruído é um pensamento errôneo. Você está completamente, redondamente enganado e enganada. Conte com pessoas. Conte com pessoas, Deus colocará pessoas para te ajudar, mas você precisará ser humilde para reconhecer que não conseguirá reconstruir, colocar o altar em ordem sozinho. Você precisa das pessoas que Deus colocou perto de você para te ajudar a sair dessa situação. Existem pessoas que elas estão destruídas, tristes, sozinhas, se sentindo sozinhas. Mas às vezes Deus leva auxílio, mas elas não querem ajuda. Elas não aceitam conselhos. Elas não aceitam ser corrigidas. Elas não aceitam ser guiadas, instruídas por pessoas que têm mais experiência, ou às vezes nem têm experiência, mas pode agregar em alguma coisa. Não seja orgulhosa nesse momento. Não seja orgulhoso nesse momento. Se desarme. Baixe a guarda.
Deus está tentando aproximar pessoas de você para te ajudar nesse momento de dificuldade, mas você tornou-se um repelente para pessoas que estão dispostas a te ajudar. Esse não é o momento de resolver só. Esse não é um momento de resolver sozinha. Esse é um momento de contar com pessoas. Deus vai colocar pessoas perto de você para te ajudar. Então não seja um repelente para elas. Atraia elas. Chame elas para perto de você. Peça para que elas te ajudem. Seja humilde. Quando aquela mulher chegou ao profeta dizendo: profeta, o meu esposo era seu servo, e agora os credores estão vindo na minha casa, batendo na minha porta, estão querendo levar os meus filhos, faça alguma coisa. O profeta olha para aquela mulher e diz: mulher, o que você tem em casa? E ela diz: a sua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Aí o profeta olha para ela e fala: vai aos teus vizinhos e peça. Irmão, se tem uma coisa que quebra o orgulho do homem e da mulher, é pedir para outro. Peça vasos emprestados, e não pouco, peça muito. Aquela mulher precisava ir até os seus vizinhos e pedir ajuda. Porque tem pessoas que são tão orgulhosas que mesmo na crise não tem coragem de pedir ajuda. Neemias chama aqueles homens e diz: vem, vamos reconstruir. Olha só o texto. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em vergonha. Ele está dizendo: vem e vamos fazer juntos. E vamos sair juntos dessa crise. Vamos sair juntos dessa vergonha. Não é tempo de buscar quem é o culpado, quem pecou, quem errou, por conta de quem caiu, por conta de quem estamos assim. Vamos achar o culpado. Não. Vem e reedifiquemos. Vamos nos unir não para acusar, não para apontar, não para buscar culpados, mas para reconstruir aquilo que está destruído. Esse é o momento de nós nos juntarmos para sairmos desta vergonha. Você precisa entender o momento. Não é o momento de o político A e o político B, o partido A e o partido B, não. É o momento de se unir. Nós estamos assim porque o meu marido errou, porque a minha esposa errou, porque o meu filho errou, porque o pastor errou, porque o diácono errou, porque a fulana errou, porque o Beltrano falou. Não é esse o momento. Esse é o momento de se unir. Deixar as culpas de lado, as acusações de lado, se unir e reedificar aquilo que está destruído. Você precisa entender que existem fases na nossa vida. E quando você não tem sensibilidade para perceber a fase que você está atravessando, você piora aquilo que já está ruim. Então seja humilde, primeiro reconheça o problema. E chame pessoas que podem te ajudar. Compartilhe a visão que Deus te deu e chame elas para reconstruir, para que a vergonha não aumente, mas para que seja tirada e o nome do Senhor seja glorificado. O orgulho não vai ajudar. A prepotência, a jactância não vai nos ajudar no momento de reconstrução. A humildade, sim. A humildade vai ajudar. Então lhes declarei como a mão do Senhor meu Deus me é favorável.
como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Você precisa entender que a mão do Senhor está com você, e você precisa mostrar para quem está próximo de você que a mão de Deus está ao seu favor para te ajudar. E quando você consegue fazer com que as pessoas creiam que a mão do Senhor está sobre você, automaticamente elas vão se levantar e vão abraçar a sua causa. Mas se você não crê que a mão de Deus está com você, como que as outras pessoas crerão? Se você não crê que Deus tem um propósito em tudo isso, se você não crê que Deus te escolheu, se você não crê que Ele levantou você para mudar essa situação de caos, como que as outras pessoas crerão que Deus está com você? Então, primeiro, seja convicto daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Seja convicto daquilo que Deus tem com você. Seja convicto daquilo que Deus tem, do projeto, do plano que Deus te deu. E aí, meu irmão, toda essa tristeza, toda essa angústia, toda essa frustração, toda essa destruição, essa vergonha, será o combustível, será a motivação para que você faça coisas maiores, para que você reconstrua, para que você incentive, para que você levante um exército de pessoas bem comprometidas com a causa da reconstrução, e o nome do Senhor será glorificado. Então não fique estacionado, não fique parado na tristeza, tome atitudes que vão mudar o cenário caótico. Em nome do Senhor Jesus, é tempo de se levantar, é tempo de trabalhar, é tempo de fazer, é tempo de orar, é tempo de investir em pessoas, é tempo de confiar em pessoas, é tempo de estar com pessoas, é tempo de usar da tristeza como combustível para produzir coisas maiores, melhores e mais excelentes, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque a boa mão de Deus está com você para esse tempo de reconstrução. Essa crise vai passar, e quem fará a diferença não são os prostrados, não são os caídos, não são aqueles que decidiram se esconder e chorar, não, são aqueles que decidiram fazer algo para mudar, são aqueles que ressignificaram sua vida, são aqueles que se reinventaram, são aqueles que oraram a Deus e receberam uma direção de Deus para fazer algo novo após a crise. Então se levanta, não deixa que essa crise te mate. Crise no seu casamento, crise na sua família, crise na sua vida financeira, crise na sua vida emocional, crise na sua vida conjugal. Não deixe isso te matar, mas faça disso um combustível para que coisas maiores aconteçam, e as suas atitudes do presente construirão o seu futuro, e o nome do Senhor será glorificado. Hoje você precisa decidir o que será do seu futuro lá na frente. Amém? Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Saia do comodismo. Saia da autocomiseração. Saia do autoflagelo. Saia da autoacusação. Não é tempo de procurar culpados. É tempo de ser a diferença. É tempo de fazer a diferença. É tempo de colocar a mão na massa. É tempo de reconstruir. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e que essa palavra de alguma forma mova algo no seu coração e que o Espírito Santo te convença a tomar atitudes diante da crise. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu peço que você agora
se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, compartilhe essa palavra e eu tenho convicção absoluta que de alguma maneira Deus falou com você, e se você compartilhar esse vídeo, Deus vai falar com mais alguém e juntos nós reconstruiremos o que foi destruído. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.